Meus irmãos, muito boa noite. Boa tarde, noite, né? Que a paz do Mestre Divino permaneça em nossos corações, nos iluminando, nos envolvendo, para que possamos aqui conseguir tudo aquilo que viemos buscar. Começamos nesse mês, na semana passada, mais um capítulo do Evangelho. Estamos estudando o capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Como não existe capítulo fácil no Evangelho para a gente, que a gente está aí nessa busca da iluminação, o título também já nos faz uma reflexão. Não é só amar, é amar ao próximo como a nós mesmos. E como isso é difícil, porque muitas vezes não conseguimos nem nos valorizar. Ou o extremo, nos amamos até demais, passamos para o egoísmo. E o capítulo já inicia assim. Vamos ver alguns itens. Dai a César o que é de César e a lei de amor. São os itens de 5 a 10. E a gente começa com uma passagem que está em Mateus e Marcos. É uma pergunta que os fariseus fazem a Jesus. Os fariseus eram os doutores da lei, autoridades religiosas, que misturavam muito política, religião com interesses pessoais. E os fariseus perguntam: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? E aqui tem uma questão intrigante, porque naquela época, toda aquela região de Israel, Judéia, enfim, estava sob o jugo do Império Romano. O conflito era grande. E um dos motivos do conflito era o imposto, que era cobrado pelo Império Romano para que o império fosse mantido, toda aquela opulência. E os judeus ficaram tão revoltados com essa história do imposto que isso virou questão até religiosa. E aí faz essa pergunta para Jesus. Jesus responde: apresentai-me uma das moedas que dão em pagamento do tributo. A moeda foi apresentada. De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, os fariseus responderam. Disse Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Admirados com aquela resposta, deixaram Jesus e os fariseus se retiraram. Mas aqui é uma questão curiosa. A intenção dessa pergunta, essa pergunta não foi feita ao acaso. Eles não queriam conhecer a opinião de Jesus sobre o pagamento dos tributos. Eles não queriam parecer de Jesus sobre aquilo ali, se era certo ou se não era. Eles queriam fazer com que Jesus se traísse com as próprias palavras e tivesse contra ele a autoridade romana. Ora, se insurgir contra qualquer ordem do império, significava punição. Prisão, punições físicas e etc. E eles queriam que isso acontecesse. Mas Jesus, Espírito que era, perfeito, conhecendo cada um que estava ali, soube dessa intenção e fugiu da armadilha. E, como sempre, aproveitou toda essa malícia que ali foi feita para transmitir uma lição. Ensinou o princípio de justiça e equilíbrio que deve reger o comportamento humano. Esclareceu que é necessário atender às exigências de ordem material. Estamos aqui na Terra, precisamos viver de acordo com os costumes, as leis, etc. Mas relembrou que não devemos esquecer as obrigações morais e espirituais. André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, no volume 1, sobre esse ponto, ele faz uns questionamentos muito interessantes. Muitas vezes nós não temos inveja do outro. Mas será que nós
toleramos o próximo? Muitas vezes nós até respeitamos, procuramos ser um cidadão de bem, seguidor das leis, mas será que nós amamos? Muitas vezes não ofendemos, tentamos ser honestos nas nossas atitudes, mas somos humildes e perdoamos? O que André Luiz quis dizer com isso? Que nós precisamos acatar as leis humanas, e é isso que Jesus traz nessa lição. Só que precisamos sempre nos lembrar do código divino, das leis divinas, e associar as duas coisas. Se formos dividir essa frase de Jesus, dar a César o que é de César, é a primeira parte da frase. O que isso significa? A condenação de todo prejuízo material e moral que se possa causar a alguém. Não é só cumprir a parte que nos cabe aqui como sociedade, mas sim evitar prejuízo, evitar o mal. Respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus direitos. Quantas vezes esquecemos disso? Somos ensinados já no jardim de infância. Não pode pegar nada do coleguinha sem pedir emprestado. É preciso ouvir, calar para ouvir. Mas parece que quando adultos esquecemos dessas lições valiosas. Cumprimento dos deveres com a família, a sociedade, a autoridade, os indivíduos em geral. Aqui Jesus traz um princípio, uma regra geral, dentro desse código de leis divinas. E a segunda parte, dar a Deus o que é de Deus. O que significa? Significa cumprir as leis divinas de amor, de justiça e de caridade, que nos levam ao aprimoramento moral e espiritual. É fácil? Não é. Aqui é a linha de chegada das bem-aventuranças, que a gente já passeou por elas um pouquinho. Aqui é a linha de chegada do ser humilde, do ser misericordioso. E é muito difícil esse exercício, porque a gente ainda está nessa longa caminhada de aprimoramento dos sentimentos. A lei de amor, que é essa lei maior, resume a doutrina de Jesus inteira. Todos os ensinamentos, todas as lições contidas no Evangelho, o fundo delas é a lei de amor. É de essência divina. Todos nós temos no coração a centelha desse sentimento sagrado, que iremos desenvolvendo através das várias existências. Deus plantou a semente em nós, mas nos deu o livre-arbítrio e a capacidade de fazer germinar, crescer, de cultivarmos, compete a nós, para que um dia possamos colher os frutos. E como isso ocorre? Através de uma escala. Nós estamos nessa caminhada, na busca desses sentimentos. Passamos primeiro na origem, os embriões desses sentimentos. São os instintos. É a nossa fase mais primitiva, mais ligada ao sentimento animal. Caminhamos um tiquinho, avançados e corrompidos, chegamos às sensações. São sentimentos um pouquinho melhores do que os instintos, mas ainda muito ligados à matéria. Andamos um pouco mais, chegamos à fase de instruídos e depurados. Aqui nós temos verdadeiramente os sentimentos. Mas é preciso mais. Aprimorar esses sentimentos para alcançarmos uma meta, que é o amor. E no Evangelho diz que o amor é o mais requintado de todos os sentimentos. E esse trilhar para a melhoria dos sentimentos, das sensações, dos instintos, ela passa por onde? E aí a doutrina espírita é esclarecedora. Passa pela reencarnação.
vindo, retornando, vindo novamente. Em várias situações, de diversas formas. Vamos aprendendo e vamos construindo essas lições, esses sentimentos, vamos melhorando. A reencarnação é um dos instrumentos de aplicação da lei de amor. Aplicação da lei de amor de Deus, inclusive, para conosco. Porque é misericordioso e nos permite sempre uma nova chance. A chance de acertarmos, a chance de aprendermos. Em uma mesma família se reúnem inimigos do passado, a fim de se ajustarem diante dessa lei. É a escola mais difícil, a escola da família. Muitas vezes, é ali o desentendimento maior que temos. Não com o vizinho, com o colega, é ali dentro de casa. E por que que isso acontece? São esses ajustes necessários do passado. Precisamos nos armar. E o amor começa dentro de casa. É a oportunidade que Deus nos concede de fazer o bem a quem tenhamos feito o mal. É a reparação necessária. Mas esse amor ao próximo, dito no Evangelho, que tanto necessitamos desenvolver, tem algum limite? Se restringe à família? Alguma seita? Alguma religião? Alguma crença? A nação? A humanidade inteira? Hoje podemos até falar algum tipo de status? Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos. A prática da lei de amor consiste em amar a todos indistintamente. Como que a gente se ajusta a essa lei? Porque é difícil imaginarmos, com tanta diferença no mundo, como é que a gente consegue amar a todos dessa forma, indistinta, sem julgar, perdoando as faltas? Exercitando a tolerância e o amor com os que convivem conosco, é o primeiro passo. Dizem até que se Jesus tivesse proclamado não amar ao próximo primeiramente, mas pelo menos tolerar, talvez a gente tivesse uma compreensão um pouquinho maior. E é verdade. Esse caminho da chegada até o amor passa pela tolerância, que é complicada, que é difícil, ainda mais nos dias que a gente vive hoje, né? Com tantas atribulações. Perdoar quem nos ofende. Isso aqui também é difícil. Às vezes a gente perdoa, mas fica a mágoa. E o perdão não é isso. Auxiliar o próximo nas medidas de nossas possibilidades. Enfim, fazer aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. É, de novo, todo o resumo de todos os ensinamentos de Jesus. E esse amor, ele tem um significado mais profundo do que o que nós costumamos ver. Ele não tem aquele sentido vulgar. Ele é um sentimento muito maior do que a gente imagina. É ser leal. É ser íntegro. É ser consciencioso. Ou seja, reger-se pela própria consciência. Procurar as dores que se encontram ao nosso redor, as dificuldades, e tentar amenizá-las. Tentar fazer o bem, qualquer que seja. Muitas vezes, só o ouvir alguém já é aquele bem que aquela pessoa necessita. Ah, mas eu tenho muita dificuldade. Podemos orar. A prece é um instrumento valoroso de auxílio ao próximo. É um remédio maravilhoso. Muitas vezes aquele que, de repente, nós não tenhamos a abertura para chegar perto, para auxiliar, podemos fazer uma oração, fazer todo o bem que possamos fazer por aquele, pelo próximo, começando dentro da nossa própria casa. Amar no sentido profundo é considerar como sua a grande família humana. Suavizar as dores dos semelhantes.
E o Evangelho aqui tem uma expressão fantástica. Esse amor, ele substitui as personalidades para dar lugar à fusão dos seres. Sai o eu tão ligado ao egoísmo, ao orgulho. Entra o nós, entra o coletivo, tão ligado à solidariedade e à fraternidade pregada por Jesus. E os efeitos dessa lei? Fala-se muito da lei de amor. Destruição do egoísmo é a primeira delas. Essa fusão do eu em todos os seres. Melhoramento moral da humanidade. A extinção das misérias sociais. Vamos pensar no outro. Vamos deixar a ambição de lado e pensar no bem-estar coletivo. É a felicidade durante a vida terrestre e a espiritual. E os espíritos nos dizem isso, que quem ama verdadeiramente não sente angústia na sua alma, não sente dores no corpo, não sente o corpo sofrer, porque está num patamar mais elevado de consciência, de vivência. E imagine essa lei do amor não só aplicada a nós, cada um, mas destacada inclusive nas instituições, em todo o planeta, regendo cada passo que damos. Imagine que mundo seria esse. Sensacional. E aqui há uma certa frustração, porque esses espíritos de luz que nos trazem isso, nos chamam a atenção constantemente. Olha, esse é o caminho, esse é o caminho. A gente já passou por parte dele, sabemos que vale a pena, mas muitas vezes é aquela história do conselho que a gente recebe de alguém que tem mais experiência, mas deixamos ali de lado porque precisamos passar por experiências mais difíceis para depois compreendermos o tanto que aquilo é necessário. E essa compreensão, o Espiritismo nos dá. Contribui para que a lei de amor seja mais claramente compreendida e seus efeitos rapidamente sentidos. O fato do Espiritismo trazer a revelação da reencarnação, dessa necessidade do nosso caminhar, do nosso aprendizado, que as dores vêm para o nosso bem, esclarece e nos consola. Por isso, a recomendação de Fenelon. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Amai-vos, e vereis a terra transformada num paraíso terrestre. E não nos deixemos levar pelas dificuldades, ou pela desesperança de pensarmos, nossa, o mundo é tão difícil, isso aqui não tem jeito. Fenelon mesmo fala, por mais endurecido que seja um coração, ele cede à imensa radiação da lei de amor. Para encerrarmos as nossas reflexões, meus irmãos, mais um trecho de André Luiz, desse livro, Vivendo o Evangelho, para que possamos ter um estímulo à prática do amor, que é um sentimento grande, mas que para alcançarmos, bastam pequeninos gestos. Não imagine que o sol de amor tenha que ser espetacular. O sol guarda na intimidade poderosa usina de energia, mas basta um raio de luz para afugentar a escuridão. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos. Graças a Deus.